E aí, pessoal, tudo certo? Bom, a gente vai agora para a resolução da 21ª questão dessa playlist, tá? Espero que vocês estejam gostando aí das resoluções. Na realidade, essa questão, que é a 156 do Caderno Azul, ela já foi resolvida aqui no canal anteriormente, está numa playlist de análise combinatória. Então, caso vocês queiram ver com mais detalhes, porque, assim, eu não queria colocar aqui o mesmo vídeo, porque aquele vídeo foi feito pensando no contexto de uma sequência da playlist combinatória, enquanto aqui é uma sequência da playlist de resolução das questões, tá? Mas, caso vocês queiram ver com mais detalhes, deem uma olhadinha no card, tá? Que eu vou deixar aqui em cima, que aí vocês podem ver essa resolução mais detalhada. Eu discuti vários aspectos, eu discuti lá, na verdade, 3 resoluções distintas para essa questão, que na minha opinião foi uma das 5 mais difíceis da prova, com certeza. E aí aqui eu vou resolver um pouquinho mais rápido, tá? Então, se você já tem uma certa facilidade com combinatória, você vai entender uma boa o que eu vou falar aqui. Se você tem um pouco mais de dificuldade, que é o caso, acho que da maioria, dê uma olhadinha nesse vídeo anterior que eu coloquei o card aqui, porque vai dar uma esclarecida para vocês, tá? Não faz sentido eu resolver com o mesmo nível de detalhes também, né? Enfim, foram quase, 15 minutos lá no outro vídeo para poder resolver. Bom, vou resolver essa questão de 2 formas, tá? Primeiro, é uma forma que ela é mais direta, eu me sinto mais seguro fazendo, mas ela é um pouco mais conteudista, foi a forma como eu fiz lá na prova, que usa um método chamado partição não ordenada. E depois vou resolver de uma outra forma, que é só por princípio multiplicativo, que é bem mais rápida, bem mais simples, mas pode ficar alguma dúvida na cabeça de vocês. Então, de quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então, ele quer saber de quantas maneiras podem ser formadas 4 duplas. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Então, o enunciado é bem claro, tá? A ideia é simples, o cálculo não tanto, tá? E o tipo de contagem também não é muito simples. Então, você tem 8 amigos, vou chamar esses amigos aqui de canhoto 1, canhoto 2 e depois 6 destros. Então, destro 4, destro 5, destro 6. E ele quer saber de quantas maneiras a gente pode formar 4 duplas, sendo que nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Como é que eu resolvi lá no Enem? Tá? Então, a primeira forma que eu resolvi, eu utilizei partição não ordenada. Tá? Isso aqui também está bem explicado lá na playlist de análise combinatória. Então, partição não ordenada, mais algo que é chamado de método destrutivo. Ok? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu peguei o total de duplas. Então, eu peguei assim, todas as duplas possíveis. Tá? Todas as duplas possíveis é um problema de uma partição não ordenada. Então, esse aqui ficaria combinação 8-2, que é para você escolher 2 elementos dentre aqueles 8 para formar a dupla. É uma combinação, porque canhoto 1, destro 1, ou destro 1, canhoto 1, é a mesma dupla. Depois, para a segunda dupla, seria combinação de 6 elementos tomados 2-2, né? São 6 que não foram escolhidos ainda. Depois, combinação 4 tomados 2-2. Depois, combinação de 2 tomados 2-2. Só que isso daqui tudo eu tenho que dividir por 4 fatorial. A explicação dessa divisão reside nessa ideia da partição não ordenada. Basicamente, essa divisão por 4 fatorial é porque uma das escolhas possíveis seria C1, D1, depois C2, D2. Só que isso daqui também poderia ter aparecido aqui e isso aparecido aqui desse lado. E isso aconteceria, na verdade, para quaisquer duplas, né? Então, essas 4 duplas que foram formadas, elas poderiam ter aparecido em outros momentos dessa minha escolha, só que elas representam o mesmo conjunto de 4 duplas, tá? Então, você precisa dividir pela permutação dessas 4 duplas, que é o 4 fatorial. Isso acontece porque a quantidade de elementos em cada dupla é a mesma, enfim, vocês têm que olhar um pouco melhor lá a partição não ordenada, senão esse vídeo vai ficar muito extenso, tá? Bom, fazendo as contas aqui, isso é 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial, isso aqui é 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial, isso aqui é 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, isso aqui é 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 0 fatorial. Tudo isso está dividido por 4 fatorial, então dividir por 4 fatorial é o mesmo que multiplicar pelo inverso do 4 fatorial. Aqui eu vou conseguir cancelar várias coisas, 2 fatorial com 2 fatorial, 4 fatorial com 4 fatorial, 6 fatorial com 6 fatorial. Vai sobrar aqui só o 8 fatorial, que eu vou escrever como 8, 7, 6, 5, 4 fatorial, para cancelar com esse 4 fatorial que está no denominador.
2 fatorial é 2, 4 fatorial não vou abrir porque eu já sei que eu vou cancelar. Tem um outro 2 fatorial aqui, tem um outro 2 fatorial, tem um outro 2 fatorial. 0 fatorial, por definição, é 1. Então, aqui eu cancelo 4 fatorial com 4 fatorial. Posso cancelar esses 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, com esse 8 que está aqui. Cancelo 2 com 6, isso fica 3. Logo, vai ficar 3 vezes 7, 21. 21 vezes 5, 105. Ou seja, são 105 duplas possíveis de serem formadas aqui. Só que dessas eu teria que tirar as duplas em que há uma dupla de canhotos. Então, tem que tirar as duplas em que há uma dupla canhota, ok? Só que se já existe essa dupla canhota, então, na verdade, eu estou fixando que uma das duplas é C1, C2. Isso aqui já é uma dupla. Então, ela não vai entrar nesse meu lance das minhas escolhas lá na partição não ordenada. Então, o que eu teria que fazer aqui agora é pensar, bom, então se já tem C1 e C2, na verdade eu só vou formar duplas agora com D1 até D6. E aí ficaria combinação 6,2 vezes combinação 4,2 vezes combinação 2,2 dividido. Isso aqui é a mesma lógica daqui, tá? Dividido por 3 fatorial. Fazendo essas contas, vocês iam descobrir que isso aqui dá 15, tá? E aí eu pegaria agora 105 menos 15, e 105 menos 15 é igual a 90, alternativa correta, letra C. Pode parecer extremamente complicado, porque de fato é complicado. É uma teoria bem densa dentro de análise combinatória. Eu não costumo dar isso aqui quando eu falo de combinatória no colégio, eu não falo nem com esse termo de partição não ordenada. Só que eu faço problemas assim, mas eu não entro no mérito de ser uma partição. Só que ano passado, na prova do Enem, as 2 questões cobradas de combinatória foram de partição. Então, a partir desse ano, eu vou ter que começar a falar um pouco mais, porque, enfim, apareceu, assim como já apareceu no ano anterior, uma questão que era aquela dos carrinhos que ficavam num caminhão e tal, que era uma questão que usava o método do traço-bola, ou do pau-bola, tá? Que eu também não costumava falar muito, mas depois que ela apareceu no Enem, eu tive que falar, né? Porque apareceu no Enem, tá? Apesar de não ser muito comum e eu não acreditar que isso vai aparecer sempre. Então, só para vocês verem lá na minha prova, eu de fato fiz assim, né? Ó, o total que eu tenho é uma combinação 8,2 vezes uma combinação 6,2, combinação 4,2, combinação 2,2 dividido por 4 fatorial, isso dava 105. Se já tem uma dupla canhota, eu só tenho que organizar as duplas dos destros, e aí ficou isso que dava 15, 105 menos 15, 90. Notem que eu até coloquei aqui um triângulo, que é quando eu tenho dúvida na questão, e eu coloquei aqui, ó, refazer pelo método construtivo, né? Que não é subtraindo os casos, e sim desenhando todos os casos possíveis. E aí depois eu fiz no meu rascunho, na revisão, na hora que eu estava revisando a prova, percebi que dava de fato 90 e ok. Só que tem uma outra forma, tá, que eu vou comentar aqui com vocês, que eu só percebi ela, na verdade, porque o Humberto Manarino, né, que é com quem eu faço parte lá do curso do Mestres do Enem, ele percebeu aqui, por algum raciocínio que ele fez lá na hora, que o número, que a resposta tinha que ser um múltiplo de 6. E aí, assim que ele falou isso num stories que ele fez lá no Instagram, me deu um estalo e eu falei assim, putz, será que dá para resolver por princípio multiplicativo? Né? Então, olha só como é que ficaria simples, né? Mas poderia gerar, sei lá, uma certa insegurança que eu não tenho aqui. Aqui, apesar de ter muita conta, eu fico seguro. Agora, aqui, pelo princípio fundamental da contagem, o que você poderia ter pensado e seria muito simples, tá? Não existe uma ordem na formação das duplas. O primeiro a escolher pode ser um destro, pode ser um canhoto, tipo, tanto faz, e isso não muda a quantidade de maneiras que você tem para formar essas duplas. Só que existe uma restrição, você não pode ter dupla de jogadores canhotos. Então, se você tiver aqui canhoto 1, canhoto 2, destro 1, destro 2, 3, 4, 5 e destro 6, digamos que o primeiro a escolher seja o canhoto 1, ok? Se o primeiro a escolher é o canhoto 1, ele tem 6 possibilidades de escolha. Por quê? Porque ele pode escolher o destro 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, suponha, uma das decisões possíveis aqui seria esse canhoto 1 escolhendo o destro 4. Aí, depois, o segundo a escolher, digamos que seja o outro canhoto, tá? Então, o canhoto 2, ele vai ter 5 possibilidades para poder escolher. Por quê? Ele não pode se escolher, é lógico, e ele não pode escolher nenhum daquele... Aliás, não pode escolher aquele destro que já foi escolhido. Então, digamos que ele tem escolhido o destro 6. Tá? Aí, depois, a terceira decisão vai ser um destro que ainda não foi escolhido.
Então, destro ainda não escolhido, você pode supor qualquer um deles, isso não muda a contagem em si. Então, digamos aqui, por exemplo, que seja o D1, que ainda não foi escolhido, né, nesse nosso desenho que a gente está fazendo aqui. Se o D1 é que vai ter que escolher o par dele, ele pode escolher de 3 formas. Pode ser D2, D3 e D5. Então, aqui ele vai ter 3 possibilidades. E, por fim, a quarta decisão vai ser um dos 2 destros que sobrou, um dos 2 destros remanescentes, digamos assim. Então, remanescentes. E, bom, se aqui, por exemplo, o destro D1 escolheu o destro D5, sobraram o D2 e o D3. Então, por exemplo, aqui pode ser o D2, e aí ele só vai ter uma possibilidade, que é a escolha do D3 necessariamente, ok? Logo, pelo princípio multiplicativo, né, a primeira decisão pode ser feita de 6 formas, a segunda de 5, a terceira de 3, a quarta de 1. Então, você vai ter que é 6 vezes 5 vezes 3 vezes 1. Isso aqui é 30 vezes 3, que é igual a 90. Ok? A alternativa correta, letra C. De novo, caso vocês queiram ver isso com mais detalhes, dê uma olhadinha no card que eu deixei aqui no começo do vídeo, tá? Da resolução lá no contexto da playlist Análise Combinatória. E espero que vocês tenham gostado da resolução. Era uma das questões mais difíceis da prova, então se você errou ou se você não entendeu isso aqui direito, tudo bem, não tem tanto problema, tá? Você não vai perder praticamente nada lá no Enem por não ter acertado essa questão. Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um abraço e bons estudos aí para vocês.